Saiu dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daquele lado, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Obrigado. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Glória a Deus. Curva a sua cabeça por alguns segundos, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Senhor, nos rendemos, Pai, à Tua palavra. Cremos que o Senhor estará direcionando as nossas vidas. Por isso, damos total reverência e respeito a este momento. Silenciamos, Pai, este ambiente, em foco e honra à Tua palavra, para que possamos, meu Deus, ouvir os direcionamentos celestiais para a nossa vida. Que essa palavra seja, meu Deus, na vida de cada um, como, Senhor, multidões de conselhos. Que essa palavra seja na vida de cada um, direcionamento de vida, em nome de Jesus. Libertação, fé, para mudança de situação. Em nome de Jesus, Pai, seja feita a Tua vontade. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu creio que você está aqui nesse lugar porque você acredita em Deus. Esta é a razão pela qual você está aqui e nós estamos aqui. Se nós não acreditássemos em Deus, nós não estaríamos aqui. Mas porque cremos no Senhor, estamos aqui. Porque cremos nele, nós não sairemos daqui decepcionados. Na Bíblia nós vamos ver várias pessoas que foram até Jesus e elas viram em Jesus a resolução das suas situações. Elas viram em Jesus a resolução dos seus problemas. Tem gente que diz assim: olha, você está passando por uma situação assim, procura uma igreja, vai buscar a Deus. Só que aquela pessoa, ela está tão desacreditada, que ela diz: ah, não adianta não, nada vai mudar na minha vida, né? Nada do que eu fizer, não adianta eu ir para a igreja. Pessoas que estão desacreditadas. Mas nós vemos no decorrer da Bíblia muitas pessoas que creram que Jesus poderia mudar a vida delas, ou da família ou de alguém, e essas pessoas, por acreditar e buscar isso em Jesus, tiveram as suas vidas transformadas, alcançadas, receberam o milagre, a bênção, a cura, a libertação, a transformação. Foi o caso de um líder religioso, que a sua filha estava doente, e ele corre até Jesus. Quando ele encontra Jesus, Jesus já está atendendo uma mulher que estava há muitos anos com uma hemorragia. E aquela mulher vai até Jesus e encontra em Jesus a solução do seu problema. Quando Jesus resolve o problema dela, Jairo, que é esse chefe religioso, chega e diz: Senhor, minha filha está muito ruim. E imediatamente alguns servos chegam e dizem: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre, porque ela já morreu, não adianta mais. E Jesus disse: eu vou até lá. Jesus vai até a casa de Jairo e traz de volta a vida daquela jovem. Assim também é o caso que nós acabamos de ler. Uma mulher, essa não era judia, essa
ela era estrangeira, era uma mulher cananeia, ela não fazia parte do povo judeu, mas ela acreditou em Jesus, e ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé no seu coração, que se ela fosse até Jesus, aquele problema seria resolvido, apesar de não ter sido uma mulher judia, ou hebreia, ou do povo judeu. Mesmo assim, ela viveu esse milagre. Então, este quadro reflete o episódio da vida de uma mãe aflita. Quantas mães tem aqui? Quantas dessas mães que estão aqui vieram para a igreja, mas têm um problema em casa para resolver? Ou talvez não seja na sua casa, na casa de um familiar, tem uma situação que precisa ser resolvida. Este foi o quadro. Uma mãe aflita que deixa em casa sua filha possessa, endemoniada, e ela procura a solução. Onde é que eu vou encontrar a solução para minha filha? Ela descobre essa solução em Cristo e ela vai atrás, decidida a pagar o preço que for necessário para ver sua filha liberta, para ver sua filha alcançada. Ela estava disposta a pagar um preço. Ela acreditou, ela ousou crer. E eu quero, junto com você, compreender este quadro, essa situação. Nós vamos entender personagem por personagem dessa história, para que a gente tenha uma compreensão daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. O primeiro personagem dessa história está no versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. Quem é esse primeiro personagem? Jesus. Agora, quem é Jesus? Quem é Jesus para aquela mulher? Quem é Jesus para os discípulos? Quem é Jesus, por exemplo, para Pilatos? Quem é Jesus para você? A palavra nos diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, aquele que veio salvar os pecadores. Ele é o Messias. O seu nome significa maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra diz que ele veio dar boas notícias aos pobres, ele veio pôr em liberdade os cativos, e ele veio consolar os que choram. Pronto, a mulher encontrou o que ela precisava. Ela estava aflita, ele veio consolar os aflitos. Esse é o primeiro personagem. Ele veio para curar os enfermos, ele veio para dar vida em abundância, ele veio para salvar os pecadores, ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, conforme Isaías 1:10. Agora, Jesus, ele não está aqui na sua rota ou normal, ou na sua trajetória cotidiana. Jesus, ele andava de cidade em cidade, anunciando as boas notícias do reino. E o texto diz que ele está próximo às cidades litorais de Israel. Cidades litorais de Tiro e Sidom. Cidades fora de Israel. Você vai ver que era comum você ver Jesus na Galileia, em Cesareia, em Samaria, em Nazaré, em Cafarnaum, em Jerusalém, né? Na Judeia e Samaria. Geralmente essas cidades era a rota de Jesus. Ele pregava em torno dessas cidades, durante o seu ministério. Porém, agora Jesus, ele toma uma rota diferente. Quando Jesus estava em Cafarnaum, aqui muitos arqueólogos e pesquisadores e teólogos acreditam que era uma casa particular de Jesus, uma casa à beira-mar em Cafarnaum. Quando Jesus está em Cafarnaum, o que acontece?
O povo descobre que Jesus está em casa. E se você sabe quem é Jesus, o que ele pode fazer, e se você sabe que ele está em casa, o que é que você vai fazer? Vai para a casa de Jesus. Não é verdade? Se você sabe quem é Jesus, e sabe que ele está nessa casa, o que é que você vai fazer domingo à noite? E você está aqui. Amém? Então, quando ele estava em Cafarnaum, uma multidão de gente começou a se aproximar. Foi lotando a casa de Jesus. Não podia mais ninguém entrar na casa. Tinha gente em todo lugar. Mas 4 amigos, tinha um amigo que estava enfermo. E eles pegaram o seu amigo enfermo e subiram no teto, abriu o teto da casa e desceu o homem de pendurado na frente de Jesus. Porque eles acreditavam que Jesus poderia curar aquele homem. Foram a Cristo com uma necessidade. E Jesus fez o que? O curou, aquele aleijado. Esse é o primeiro personagem. Ele é o meu Senhor, é o seu Senhor. É o nosso Salvador. Então, só que aqui Jesus não quis ir para a casa normal, que ele ia, por exemplo, em Cafarnaum. Marcos capítulo 7, versículo 24, diz por quê? Porque Jesus agora ele não queria ser incomodado. Ele diz, não, se o povo souber que eu estou lá, vão encher a casa de novo. Eu quero um pouco de sossego agora. Marcos 7, 24. Marcos, quando escreveu, ele observou algo que Mateus não observou. Marcos entendeu que Jesus mudou a sua rota porque ele queria estar a sós. Marcos 7, 24. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava, né? No entanto, não pôde ocultar-se. Porque, querido, aonde Deus está, aonde Jesus está, é visível. Aonde Deus está, as coisas acontecem, e você vai perceber isso. Querido, quando o Senhor está em uma vida, é visível naquela vida que Deus está. É visível. Oh, amados. Mas seguindo adiante, nós já apresentamos aqui o primeiro personagem, entendemos quem ele é, e entendemos que ele queria ter um momento de particularidade. Ele queria um momento de particularidade. Vamos para o segundo personagem, o versículo 22 do capítulo 15 de Mateus. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O segundo personagem, querido, aqui é uma mulher cananeia. Nós já entendemos que o primeiro personagem é o enviado de Deus, o Messias, o Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quem é essa mulher cananeia que aparece atrás de Jesus? Se ela é cananeia, ela não é uma mulher judia, ela não faz parte do povo de Israel, ela está ali em um ambiente onde ela é uma estrangeira. Ela não está próximo ao seu povo. É uma mulher estrangeira. Ela vai até Jesus por quê? Essa mulher cananeia era uma mulher desprovida de orgulho. Desprovida de orgulho. Queridos, um dos maiores impedimentos de você viver grandes bênçãos na vida chama-se orgulho. O orgulho atrapalha tudo na nossa vida. O orgulho faz a gente rejeitar oportunidades que não deveríamos. O orgulho faz a gente perder relacionamentos que seriam bons para a nossa vida. O orgulho
nos impede de ter mais intimidade com Deus e nos afasta. O orgulho, ele transforma anjos em demônios. Foi o que aconteceu com Lúcifer. O orgulho. Então, essa mulher, ela era desprovida de orgulho. Ela foi até Jesus porque ela tinha um problema. E o problema era o quê? A sua filha estava endemoniada. E ela vai até Jesus porque ela crê que Jesus é o Messias. Ela também sabia quem era Jesus. Jesus para ela não era um simples homem, ou um simples mestre da lei, ou mais um líder religioso. Para ela, Jesus não era aquele personagem das épocas atuais que a gente olha nos filmes e diz, como diz aquele grande empresário mundial: Jesus, eu prefiro não entrar no seu caminho. Essas foram as palavras de Elon Musk. Sabe, para ela tinha convicção de quem era Jesus. Às vezes, irmãos, a gente, diante de uma necessidade, não busca a solução em Cristo porque nos falta convicção de quem é Jesus na nossa vida. Nos falta convicção, porque quando a gente tem convicção de quem Ele é, e de que Ele está conosco, e que nós o servimos, e de que Ele é o nosso Senhor, e de que Ele é o nosso dono, não vamos entrar em desespero. Mas às vezes nos falta essa convicção de quem Jesus é. Ela tinha. Ela disse: filho de Davi. Isso aqui é a convicção dela. Nós vamos entender que filho de Davi significa: creio que tu és o Cristo. Quando aquela mulher diz filho de Davi, ela está dizendo: eu creio, tu és a raiz de Davi, o prometido, o enviado, que veio libertar os cativos. Eu tenho convicção de quem o Senhor é. E se eu não tivesse essa convicção, eu não estaria aqui lhe pedindo ajuda. Mas porque eu sei quem o Senhor é, eu estou aqui lhe pedindo ajuda. Quem é Jesus para você? Quanto de convicção a respeito de Deus, de Cristo você tem na sua vida? Veio essa mulher, pastor. Como que essa mulher acreditava em Jesus? De onde que ela veio? Quais são as suas origens? A palavra diz que ela era uma mulher cananeia. Os cananeus foram um dos povos que habitou em Canaã. Os cananeus habitaram em Canaã. E os moradores de Canaã eram chamados de cananeus. Só que naquele tempo, irmãos, o nome de uma cidade muitas das vezes representava o nome de alguém que passou ou que fez alguma história ali, e ficava registrado o nome daquela cidade no nome daquela pessoa, tá? O nome de muitas cidades eram dado nome de pessoas ali. Os cananeus foram fundadores e célebres por exemplo, essa cidade que Jesus estava nas suas redondezas, Tiro e Sidom. Sidom também era uma cidade que foi dada com base em um nome de uma pessoa. Sidom foi fundada com o nome de um célebre daquela época. Quando nós vamos para as genealogias, nós descobrimos o quê? Descobrimos que Sidom era filho de Canaã. E Canaã era filho de Cã.
e Cã era filho de Noé. Olha só, de onde é que surgiu os cananeus? Surgiu de um dos descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então os cananeus surgiu de uma das 3 raízes de Noé, chamado Cã. Quem foi Cã? Nós vamos entender no decorrer. Isso aqui é muito importante para você entender lá na frente. Cã era o filho mais novo de Noé. E uma certa vez a Bíblia diz em Gênesis capítulo 9, que Noé plantou uma vinha, depois foi lá e tomou o vinho e bebeu e se embriagou e ficou nu. E o seu filho Cã, mais novo, viu a nudez do seu pai. Correu para os seus 2 irmãos e disse: olha, aconteceu isso. Os seus irmãos foram lá, pegaram uma capa, uma toalha, algo do tipo. O que eles fizeram? Levaram de costas para não ver a nudez de seu pai e cobriu o seu pai. Mais tarde, quando Noé recupera, ele descobre aquela situação e ele faz algo. Ele amaldiçoa o filho de Cã e ele diz: maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou o próprio neto. Por quê? Porque o seu pai viu a minha nudez. E que Canaã seja servo dos servos. Vamos para os versículos. Gênesis 9, versículo 22. Aleluias. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contra isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. 27. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. A maldição de Noé foi por causa do pecado de seu filho aqui. A descendência, o seu neto e a sua descendência seria uma descendência de servos. Em outras versões diz que seja servo do servo. Imagine que naquele tempo tinha ainda escravatura. E um senhor tinha um escravo, e o seu escravo tinha outro escravo. O quadro é esse. Servo do servo é o servo que serve ao escravo, que tem um senhor. Esse é o servo do servo. Mas pastor, quem seria o escravo que poderia ter um servo? Horas nenhum. Que tipo de servo um escravo poderia ter? Que tipo de servo um escravo poderia ter? Vou falar aqui para você que tipo de servo um escravo poderia ter. Um cachorro que poderia servir ele seria um servo. Agora nós vamos entender porque Jesus disse para aquela mulher: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aos servos dos servos. Só que aquela mulher era uma mulher desprovida de orgulho. Pode me chamar de servo do servo, do servo, do servo, do servo e do servo. Porque da mesa que cai pão, o servo do servo do servo se alimenta. Aleluia, Jesus. Gênesis 10, versículo, para nós compreender um pouco mais. Versículo 6. Gênesis 10, verso 6. Aquela mulher era cananeia da região de Tiro e Sidom. Os filhos de Cã foram
Cox, Mizraim, Put e Canaã. Imagine o Canaã na história. Rapaz, o meu pai teve 4 filhos, e dos 4 eu que caí na maldição. Por quê? Foi o mais novo de Noé que foi amaldiçoado. O mais novo de Noé que cometeu o pecado. Então o mais novo dos seus filhos é que foi amaldiçoado. Versículo 15. Canaã gerou quem? Sidom, seu primogênito, e Et. Então, Canaã gerou Sidom. Provavelmente, o nome de Sidom foi dado devido, assim como o nome de Canaã foi dado devido a Canaã, o nome de Sidom foi dado devido a Sidom. Versículo 19. E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom. Agora aqui Sidom já não é mais o nome, Sidom é a cidade, a região. Indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e até Lázaro. Então, nós entendemos aqui a origem desta mulher. Ela veio de lá, dos cananeus, dos sidonitas. Em Marcos já tem outra visão, ele já diz a mulher Ciro-fenícia, já chama ela por outra característica de região. Então, querido, essa era a origem daquela mulher. E ela diz algo, volta para o versículo 22 de Mateus capítulo 15, para a gente entender. Primeiro personagem, Jesus. Segundo personagem, uma mulher cananeia que tem uma descendência de servidão, de servir. Tem uma descendência de escravo. Querido, nós estamos falando de uma mulher que vivia debaixo de uma servidão, de alguém que está pronto para ser corrigido, de alguém que sabe ser cobrado, de alguém que está pronto para receber um não, de alguém, querido, que não deixa o orgulho impedir, sabe, os seus propósitos, os seus interesses. Nós estamos falando de uma mulher que não deixa o orgulho da razão lhe impedir de buscar o seu propósito. Às vezes, nós não conquistamos, porque não somos desprovidos de orgulho. Eu vou me submeter a isso? Não, pastor, eu não posso me submeter a isso. Me submeter a essa situação de jeito nenhum. Olha quem eu sou. Deixa eu falar algo para você. Nós estamos mais para cananeus do que para israelitas. Ou seja, cananeus orgulhosos. O orgulho tem atrapalhado você de ativar relacionamentos. Pastor, mas eu tenho razão. Esta razão vai causar grande sofrimento na sua vida. Abra mão desta razão. Desprova de todo orgulho e chegue-se a Deus humildemente. Às vezes, chegar a Deus humildemente significa chegar àquelas pessoas que a gente rompeu o relacionamento, que a gente está afastado, que a gente precisa ter comunhão com ela, porque a palavra de Deus diz que quem não ama o seu irmão, a quem o vê, não pode amar a Deus, a quem não o vê. Então, às vezes, chegar a Deus humildemente é quebrar este muro de orgulho que nos impede de pedir perdão, mesmo com a razão, que nos impede de reconhecer os nossos erros, que nos impede de reconhecer a nossa posição verdadeira espiritualmente.
esta mulher estava desprovida de orgulho. Isso não era problema para ela ter bênção. Se fosse para romper a barreira do orgulho, para ser abençoada, ela estava pronta. Se fosse para romper a barreira do orgulho, para ser curada, ela estava pronta. Se fosse para romper a barreira do orgulho, sabe, para ter um relacionamento bem com a família, ela estava pronta. Porque ela não deixava o orgulho. Você vê a trajetória. A vida dela foi preparada para lidar com o orgulho. A vida dela foi uma vida de servidão. A descendência dela foi uma descendência de servidão. Servos dos servos eram eles. Agora, acima de tudo, essa mulher era uma mulher que acreditava no Salvador. Mateus capítulo 16, do 13 ao 16, nós vamos ver que muitas pessoas receberam milagres de Jesus, sem crer em Jesus. Jesus faz muitos sinais, e depois que ele faz muitos sinais, ele chega para os discípulos e pede um relatório. E aí, o que o povo está dizendo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é Moisés, ou que o Senhor é algum dos profetas. Mas eu não acho que o Senhor é o Cristo, não. E vocês? Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: Bem-aventurado Simão Bógenas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou. Agora, quem foi que revelou para aquela mulher que Jesus era o Salvador? Oh, amado, ela acreditou que ele era a raiz de Davi, conforme Apocalipse 22:16. Mesmo ela acreditando, ela passa por um dos maiores testes da sua vida. Você gosta de fazer prova? Ah, pastor, eu odeio prova, porque a gente tem que estudar, a gente tem que pensar. Ela passou por uma das maiores provas da sua vida. Porque mesmo acreditando, os outros não acreditaram, mas eram os filhos. E muita gente diz assim: mas como é que pode? Esse filho não valoriza o pai, esse filho não honra o pai, esse filho não obedece o pai. E olha o pai sendo bom com ele, e olha o pai abençoando ele, e olha o pai provendo para ele, e olha o pai vestindo ele, e olha o pai calçando ele. Muitos não acreditou que Jesus era o Messias e receberam os milagres. Mas aquela mulher acreditou, e quando ela pediu ajuda, quando ela chegou, o que ela recebeu de Jesus? Um silêncio. Essa é a verdadeira prova. Você quer saber se você está em uma verdadeira prova? É quando você está buscando a solução, buscando a resposta, e você não escuta, e você não ouve, e parece que os céus estão de bronze, como disse o cantor que escreveu a canção muitos tempos atrás. Às vezes digo: Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Parece que o céu ficou de bronze. Mas eu entendo que tudo tem o seu tempo, seu jeito, seu modo, e eu apenas servo sou do seu tempo, seu jeito, seu servo sou. Foi o que a mulher entendeu. Ela ouviu um silêncio de Jesus. Jesus nada respondeu. Ela acreditou: pastor, mas parece que foi injusto. Mateus 16, do 13 em diante, o povo recebe bênção e ninguém acreditava que era o Messias. Ela reconhece que ele é o Filho de Deus, que ele é a raiz de Davi, que ele é o enviado. Ela clama e nada acontece. Entra aqui o terceiro personagem da história: os discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que também
ouviram a voz de Jesus e seguiram, que acreditaram que ele era o Salvador, o Messias, o enviado. Porém, os discípulos são rapidamente incomodados com o clamor daquela mulher. Você acha que ela parou quando ouviu o silêncio de Jesus? Ela seguiu atrás, clamando, berrando: Jesus, me ajuda, Senhor, filho de Davi, socorre a minha filha, me ajuda. Ela continuou clamando, até incomodar os discípulos. E eles procuram Jesus. E ele diz: Senhor, despede essa mulher, pelo amor de Deus, pelo amor do vosso Pai, despede, ela está incomodando, ela está fazendo barulho. Tem um ditado que diz: ninguém sabe o que calado quer. O quanto você está clamando diante dessa situação? Você vai ficar choramingando pelos cantos, para que os outros sintam pena de você? Ou você vai incomodar os outros com o seu clamor? Ou você vai incomodar os discípulos com o seu clamor? Clame, até os outros se sentirem incomodados com o seu clamor, querido. Foi o que ela fez. Ela clamou, e incomodou, e os discípulos chegam a Jesus e dizem: Senhor, despede. O versículo 23. O que significa despede? Mateus 15, 23. Despede significa atende-a. Por favor, Jesus, resolve o caso dela. Eu lembro de uma situação na minha vida muito delicada. E eu procurei o pastor da igreja e falei: pastor, o senhor me libera a chave todo dia, meio-dia? Eu quero ir para a igreja orar. O que eu fazia lá? Clamava por uma situação. Eu chorava, eu chegava lá no altar da igreja, não tinha ninguém, eu fechava a porta e gritava: Senhor, resolve o meu caso, Pai, meu coração está angustiado, resolve a minha situação. O líder de louvor da igreja viu o portão aberto, passou, chegou na porta e ouviu. Certa vez, muito tempo passou, Deus resolveu a minha situação. Sentei em uma mesa para tomar um refrigerante com ele. E a gente entrou falando do assunto. E eu falei assim: eu vivi uma vitória. Aí ele falou assim: vitória é? Queria ver, eu queria ter visto vitória, se não fosse aqueles choros e aqueles clamor. Você acha que eu não vi o que aconteceu contigo? Chorando, gritando lá dentro da igreja, clamando para Deus te atender. Naquele dia eu passei a interceder por você. Quando alguém ouvir o teu clamor, alguém vai interceder, alguém fala: Senhor, atende esta pessoa. Alguém vai interceder por você. Mas clame em nome de Jesus. E nós estamos falando de alguém que tem um problema para ser resolvido, que está diante de uma necessidade. E o que Jesus responde para os discípulos? Não é para ela. Os discípulos chegam: Senhor, atende essa mulher, resolve o problema dela. E Jesus disse para eles: ei, vocês não lembram não qual foi a orientação que eu dei para vocês? Quando eu enviei de 2 em 2? Quando eu enviei vocês de 2 em 2? Vão às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Eu vim para os judeus. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês não estão vendo que essa mulher é uma cananeia? Vocês não estão vendo que ela é uma estrangeira? Ela não é uma filha. Ela não é das nossas. Mas ela aprendeu a clamar. E não foi só clamar que ela aprendeu. Essa mulher era estrangeira, mas era uma mulher que adora. Versículo 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Se você não vê valor e importância na adoração no culto, querido, você não sabe o segredo de conquistar bênçãos. Se você não consegue entender a importância e a reverência da adoração, é quando você está adorando que o ambiente do seu coração está sendo preparado para você receber. É quando você está se entregando na adoração. Irmãos, às vezes eu acho que as pessoas pensam que eu não tenho postura. O pastor é um pastor sem postura de pastor. Irmão, na adoração não estou nem aí se vão pensar se eu tenho postura de pastor ou não. Eu esqueço que tem alguém do meu lado, à esquerda, à direita. E eu desejo não saber de música, para mim não ficar observando se os músicos estão acertando ou errando. Eu quero é adorar a Deus. Aleluias. Querido, se você está diante de uma situação que precisa da resolução que só Deus pode fazer, comece adorando. Comece adorando ao Senhor. Comece clamando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Antes de procurar qualquer outra situação, a primeira tem que ser o Senhor. Adore a Ele. Não importe as circunstâncias, adore a Ele. Não importe os problemas, adore ao Senhor. Não pare de ser um adorador. Não diminua a sua vida de adorador ao Senhor. A adversidade não pode parar a minha adoração. Diga comigo, a adversidade não pode parar a minha adoração. A palavra diz que nos céus, os 24 anciões estão sempre, sempre, sempre adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, irmãos, domingo passado eu contei aqui o testemunho de um acho que foi domingo passado, do Josué Novaes. Hoje ele é um pastor, compositor, cantor, cego, que ministra ao Senhor. Josué Novaes, ele tem muitas canções de adoração. Amém. Nosso combinado, deixa ligado para me ajudar. E o Josué Novaes tem umas canções, irmãos, muito repetidas. Ele repete muito as canções, muito mesmo. Abra os portões dos céus. Estou fora do tom. Abra os portões dos céus e derrama a tua glória. E passa mais ou menos 3 minutos de canção assim. Abra os portões dos céus. Abra os portões dos céus e derrama a tua glória. E vai cantando. Abra os portões dos céus. Abra os portões dos céus e derrama a tua glória. Agora os outros 3 minutos da canção é: na minha vida, derrama teu fogo. Na minha vida, derrama teu fogo. Um dia alguém falou assim: Pastor Josué, seu ministério é uma bênção. Suas canções são muito bonitas. Elas só têm um problema. Aí ele: meu querido, diga para mim resolver esse problema.
O problema é que as suas canções são muito repetitivas. Aí ele: então, se for por essa razão que você não gosta das minhas canções, você também não gostará dos céus. Lá você vai falar para os anciões, não tem outra coisa para falar não, é só: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Querido, adore. Pastor, eu não tenho muito o que falar. Continue, pode repetir. Mas cada vez que você repete, a intenção do seu coração é nova. A intenção do seu coração é outra. Você repete com mais profundidade, com mais entrega. E quando você vai adorando, os céus vão recebendo e vai dizendo: não é judeu, não é israelita, mas conhece o caminho da adoração. Aquela mulher adorou ao Senhor. Ela adorou e disse: me ajude. O que Jesus responde para ela? 26. Aleluia. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos servos dos servos. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E o que ela responde para Jesus? 27. Agora você entende o que Jesus estava dizendo, né? Será que Jesus chamou a mulher de cachorra? Você entende? A mulher disse: é verdade, eu concordo, eu não sou filha, eu não sou de Israel. Senhor. O que é Senhor? Senhor significa dono. Senhor significa dono. Quando ela diz: é verdade, meu dono. Aqui está uma que não é filha. Eu sei que eu sou serva dos servos. Irmão, dentro de uma casa que tem um cachorro, não esses cachorros de hoje em dia, né? Bom, hoje em dia os cachorros estão em outro nível. Quando termina o almoço, o que o dono da casa faz? Pega o resto e dá para os cachorros. Não é assim? Na minha época era assim. Hoje em dia, meu cachorro só come ração e dá melhor. Pedigree, né? Os cachorros estão evoluindo aí. Mas era assim que funcionava. E o que ela está dizendo? O que sobrar, as migalhas que cair, os cachorrinhos vão lá aí. Ela está dizendo: o Senhor pode liberar uma migalhazinha para mim, que vai me saciar. Uma migalha do Senhor é suficiente para me saciar. Eu, pastor, migalha? Eu não. Eu sou filha do rei. Eu sou filho de Deus. Na comparação, amados, aqui, deixa eu falar algo para você. Nós também, como aquela mulher, temos muitas necessidades ou problemas a ser resolvidos. Talvez assim como o dela. Você veio para a igreja, mas seu problema ficou em casa. Quero que você entenda uma coisa: nós não somos judeus, não somos descendentes de judeus, somos gentios, mas em Cristo nós fomos enxertados. Fomos enxertados e fomos feitos filhos. Então saiba que se você impedir o orgulho de tomar o seu coração, você vai alcançar a resolução daquilo que ficou na sua casa, a resolução daquilo que ficou na sua família, a resolução daquela situação, daquele relacionamento. Você vai alcançar em Jesus.